Ela Faz, um podcast que relata histórias de mulheres que fazem tudo. Neste episódio, vamos relatar histórias de mulheres imigrantes em Portugal, mulheres que vão ganhar destaque. Eu sou Salma Guadalupe e hoje tenho conversa a professora Inocência Mata, que é professora e investigadora. Professora Inocência, pode falar-nos um pouco mais sobre si, sobre o seu percurso profissional, sobre a sua história de vida? Agradeço, antes de mais, Selma, a gentileza do convite para estar aqui e partilhar com aqueles que nos vão ver e ouvir a minha história, que não é nada de especial, é a história de qualquer imigrante que por circunstâncias de vária ordem está aqui a viver em Portugal. Na verdade, eu estudei cá, eu fiz cá toda a minha formação universitária e às vezes perguntam-me quando é que eu decidi. Eu não decidi, na verdade, ficar. Foram circunstâncias que fizeram com que eu fosse ficando. E tive professores que me incentivaram, não é? Quando eu acabei a minha licenciatura, a fazer o mestrado, professores que me ajudaram a conseguir bolsa para fazer o mestrado, porque eu fui uma boa aluna durante a licenciatura, e fui ficando. E um desses professores, na verdade, tive maus professores na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, mas também tive muito bons professores. E isso eu gosto de dizer. Dois dos professores que tiveram uma influência direta e continuar depois de acabar a licenciatura, dois deles foram uma professora de literatura inglesa, Alcinda de Souza. Foi ela que, através, na altura, era o ICALP, Instituto de Cultura Portuguesa, e portanto, foi ela. E o outro que conseguiu, através do ICALP, uma bolsa, e o outro foi o professor Manuel Ferreira, professor de literaturas africanas. E então eu fui ficando, e depois abri um concurso para leitores na Faculdade de Letras, concorri e, portanto, foi assim a minha vida académica. E depois passei com o tempo de leitora para professora, fiz o doutoramento, mas quando fiz o doutoramento já era professora, e então isso foi. E gosto do que faço, gosto de ser professora, gosto da investigação. Claro que depois eu fiz o mestrado em literaturas africanas e brasileiras, mas o meu doutoramento já foi sobre estudos literários, não é? E portanto, o doutoramento em estudos literários, com incidência nas literaturas africanas, e comecei por ser, na verdade, professora de literaturas africanas e de estudos literários, mas hoje eu leciono, portanto, uma pessoa tem que sempre ir aprendendo, ir fazendo um upgrade na sua área, porque se há 20 anos ou 25, na Faculdade de Letras, os professores davam sempre a matéria da sua área de doutoramento, de especialização. Hoje já não. Hoje é preciso, existe uma área ampla e nós temos que estar preparados para, na verdade, já não existe esse afunilamento, não é? Só quem dá literatura portuguesa, só quem dá literaturas africanas, só quem dá literatura do século XV, só quem dá literatura do século XX. Hoje não. Hoje, tanto a minha área é bastante, enfim, mesmo no campo de estudos literários, trabalho questões de interculturalidade, de comunicação intercultural, estudos pós-coloniais. Depois o meu pós-doutoramento foi sobre estudos pós-coloniais.
E hoje eu estou numa área que exige sempre, e é isso que me move, sempre uma preocupação em aprender mais, porque na área das humanidades as coisas mudam com uma facilidade. O que era verdade há 3 anos já não é hoje, não é? Hoje, por exemplo, eu estudei literatura portuguesa desde o século XV até o século XX, na altura, não é? E hoje há uma literatura portuguesa de autoria afrodescendente que é preciso estudar, não é? E então tudo isso faz com que, eu não sei se estou a responder a sua pergunta, Selma. Com certeza, professora. Todo esse percurso, eu gosto de sempre dizer aos meus alunos que o bom investigador é aquele que se põe em causa. Que se põe em causa. Não é? Não é aquele que fica restrito a um pensamento de 20 anos sem procurar novas formas de olhar para aquele objeto de estudo que é o trabalho. O que eu penso hoje das literaturas africanas não é o que pensava quando fiz o mestrado e quando fiz o doutoramento. Não é? O que levou a seguir a carreira de professora, carreira de educação? O que lhe motivou? O que me motivou é o meu pai, que morreu muito cedo, mas eu era miúda, eu era tão refilona que o meu pai achava que eu devia ser advogada, porque eu estava sempre a contrapor, não é? Nunca gostei de ideias preconcebidas, dogmáticas. Eu gosto sempre de questionar. E gosto sempre que os alunos me questionem. Isso é outra coisa. Porque eu aprendo muito com os alunos e isso não é uma frase feita. Eu aprendo muito com os alunos, por exemplo, não é? Quando nós estamos a trabalhar determinado romance, claro que se eu proponho determinado romance no programa, isso quer dizer que eu já o li, já o trabalhei, não é? Em ensaios ou não. E gosto de ver as visões deles. E às vezes volto a escrever um ensaio sobre a mesma obra e questionando ideias que eu tinha, precisamente por causa do diálogo com os alunos. Então eu sempre fui muito questionante. Bem, quando eu era mais nova diziam refilona, não é? A minha irmã mais velha, até hoje, ela acha que eu sou muito refilona. E então eu achava que direito não me ia permitir isso, que eu tinha que decorar leis com as quais eventualmente eu não ia concordar, percebe? E então humanidades, letras, é um campo que me permite questionar as ideias, questionar leituras, não é? Por exemplo, a forma como eu aprendi os Lusíadas, que eu gostei, não é? Não é como os miúdos agora, os meus filhos dizem que detestam os Lusíadas. Eu acho que tem muito a ver com a forma como uma obra é ensinada, é introduzida aos adolescentes e aos jovens. Eu gostei. Mas a forma como eu aprendi os Lusíadas não é a forma como eu leio hoje os Lusíadas. Pois. Já tem uma visão académica em relação ao assunto. Uma visão que tem a ver com a minha própria leitura daquilo que me ensinaram. Por exemplo, eu posso dar um exemplo? Sim, pode, professora. Por exemplo, eu aprendi que aquele velho de que Camões fala, que as pessoas dizem velho do Restelo, Camões não fala em velho do Restelo, ele fala venerando,
velho, venerando o velho, já dá a ideia de como essa personagem dos Lusíadas é apresentada. Ele é apresentado como alguém que, na verdade, que é portador de uma sabedoria, não é? A forma como as pessoas veem, como me ensinaram que o Velho do Restelo representava o conservadorismo e que era contra a empresa dos descobrimentos e etc. Não é como eu vejo e não é como as leituras atuais. O Velho do Restelo era alguém, era um visionário que estava a dizer: o que é que vocês vão fazer na terra do outro? É isso que ele estava a dizer. Não é? O que é que vocês vão fazer na terra do outro? Portanto, ele fala da ganância. Portanto, aquilo que nos ensinaram, que ele era contra a empresa, não. Ele era alguém que dizia: olha que não vai dar certo. Então, são essas releituras das obras que me intrigam, esse constante questionamento quando nós estudamos a teoria, as teorias pós-coloniais, quando nós estudamos a teoria literária. São estes constantes questionamentos que para mim é desafiante e que eu achava que não ia encontrar em direito. Eu tinha uma visão de direito também, se calhar uma visão bastante equivocada. Eu achava que tinha que decorar leis. E aplicar. Não será assim, mas na altura eu disse: não, eu não quero direito, eu quero estudar história, estudar literatura, estudar teoria e questionar. Eu não tenho que estar de acordo. E eu gosto sempre. Eu publiquei um livro que era um livro que é A Literatura Africana. O livro foi publicado em 2007, reeditado em 2013, com revisões. Edição revista. Por quê? Então, qual era o título? A literatura africana e a crítica pós-colonial, reconversões. E essas reconversões tinham a ver, tinha a ver com tudo que eu tinha dito na minha tese de doutoramento, que eu já não concordava com aquilo que eu tinha escrito na minha tese de doutoramento sobre o pós-colonial. É disso que eu gosto. Doutora, já vamos falar sobre as suas obras, sobre os seus livros publicados. Enquanto isso, pode-me dizer quais são os desafios que você enfrenta como professora na atualidade? O primeiro é o racismo. É o primeiro desafio que eu enfrento como professora. Eu enfrentei o racismo interpessoal. Foi terrível. Foi terrível. Os primeiros anos na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa foram terríveis. Eu simplesmente pensava em desistir, em pedir a minha demissão. Na verdade, exoneração. Não é? Era uma exoneração, não era demissão. Foram terríveis. Era racismo interpessoal, mas foi terrível mesmo. Há uma pessoa que já morreu, aliás, duas, que foram, para além da família, não é? Um grande suporte, para além da família, foram um grande suporte. O professor Manuel Ferreira, com quem eu conversava imenso, e a mulher Orlando Amariles. Além deles, a professora já teve apoio de alguns familiares seus? Não, sim, claro. Não. Sempre teve? Sim, sempre tive. Sim. Não, isso sempre tive. Sempre tive. Mesmo, portanto, eu estou a falar de pessoas que não são da família. Não, isso sempre tive. Inclusive, quando eu levei um caso para o tribunal, familiares meus e colegas, né, foram depor, portanto, foram testemunhas. Foi muito difícil. Os primeiros tempos foram muito difíceis, mesmo racismo interpessoal. Hoje já não, mas há um racismo cultural
estrutural que faz com que as matérias relacionadas com a África sejam desconsideradas. Eu estou a falar da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, que é uma instituição que foi a primeira instituição a introduzir o estudo das literaturas africanas, na altura chamava-se de expressão portuguesa, precisamente pelo professor Manuel Ferreira, e é uma instituição que ainda hoje desconsidera, acha de menor importância matérias relacionadas com a África. E isto é triste. Eu, daqui a anos, eu vou-me aposentar, é triste, poucos anos, não vou deixar chegar, vou-me aposentar, e é triste saber que na instituição em que eu estudei, em que eu dei toda a minha vida, as matérias relacionadas com a África são consideradas matérias menores. As literaturas africanas são consideradas literaturas menores. Claro que não há nada escrito, claro que vêm-me dizer que não é verdade, não é? Mas eu tenho provas escritas, não é? Escritas, não são provas de especulação, escritas de como as matérias relacionadas com a África são desconsideradas. Escritas e orais, não é? Já não chegamos a esse ponto de se dizer, uma professora que disse que as literaturas referindo-se às literaturas africanas como literaturas de tambor, não chegamos a este ponto, mas chegamos ao ponto de professores, catedráticos, portanto, só para ter uma ideia, há um júri Sim. de concurso para várias áreas. Há representação de todas as áreas das africanas não está. É gravíssimo. Gravíssimo. É gravíssimo. Precisamente porque partem do princípio que é uma área menor e qualquer pessoa pode julgar sobre ela. Portanto, eu estou a falar de coisas que são factuais, não é? E isto não pode ficar... É triste para mim pensar, na verdade, que eu que formei tantos alunos, tanta gente que está na área das africanas porque passaram por mim, não é? Que já sou professora há décadas, e eu fico triste que Portugal esteja nessa deriva, enquanto nas outras instituições portuguesas, e mesmo portuguesas, né? A Faculdade de Letras eu acho que devia estar na vanguarda, está, na verdade, na retaguarda de estudos sobre a África. Em relação a outras faculdades, universidades, existe alguma que tenha apoiado mais os escritores eu acho que africanos? A universidade não tem que apoiar escritores, tem que apoiar estudos sobre esses escritores, não é? E há outras faculdades, mesmo em Portugal, e já nem saindo de Portugal, se nós quisermos ficar apenas na Europa, há instituições europeias de países que nunca foram potência colonial, em que os estudos sobre a África, das suas literaturas, da sua história, sociologia, etc., estão muito mais desenvolvidos. Portanto, quais são os desafios? O meu maior desafio é o racismo interpessoal, institucional e estrutural. Este é o meu maior desafio. E em relação a este racismo, já sentiu alguma dificuldade em relação aos alunos, aos seus educandos? Não. Não, meramente a nível institucional? É sobretudo institucional, estrutural. É sobretudo estrutural. Dos meus educandos, portanto, a maior parte dos meus alunos, 99%, 999%, portanto, são brancos. Nunca senti isso. Mesmo porque hoje os alunos são livres
de escolher esta ou aquela unidade curricular. Não. A questão do racismo interpessoal não se põe hoje. Quando eu falo de racismo interpessoal que eu tive no início, era sobretudo colegas. Eram colegas. Colegas. Não eram alunos. Eu estou como Nelson Mandela, não é? O racismo aprende-se, não é? E estes jovens chegam à universidade e para eles é indiferente terem diante deles um professor branco, um professor mulato, ou um professor negro, ou um professor azul, ou um professor... Eles querem aquela matéria e não lhes interessa. Com os alunos nunca tive, pelo contrário. Em relação aos alunos, a professora tem algum caso que pode nos dizer aqui neste programa de sucesso que você acompanhou como aluna? Como aluna? Como aluno ou aluna, sim. Sim, tenho. Tenho muitos. Tenho muitos. E tenho muitos. Por exemplo, houve um que morreu há 2 anos, quase 3, que era da Universidade de Michigan, o Fernando Arena, que foi meu aluno. Roberto Francavilla, por exemplo, da Universidade de Génova, foi meu aluno. Luca Fazzini, hoje da Universidade de Lisboa, Faculdade de Letras, foi meu aluno. Aluno, orientando, portanto, de mestrado, de doutoramento. Não, tem muitos. Tem alunos no Brasil, que foram meus alunos e meus orientantes. Aqui em Portugal, tem vários que foram meus alunos. É gratificante, sabe? É gratificante e é isso que eu acho que o dinheiro não compensa, né? O professor ganha mal até dizer chega. Portanto, se fosse depender daquilo que se ganha, eu acho que haveria muito poucos professores. Mas é gratificante vermos que nós fomos alunos, fomos professores daquela pessoa, e aquela pessoa está lá em cima. É gratificante. Não, tem muitos casos de grande sucesso. Eu trabalho colaboro muito com o Roberto Francavilla, da Universidade de Génova, que foi da Universidade de Siena, hoje está em Génova, e outro trabalho cotidianamente com ele, que é o Luca Fazzini. E tem muitos que foram meus alunos e com os quais eu ainda mantenho uma relação muito próxima de amizade. Professora, sobre o seu percurso de escritora, o que lhe inspirou a começar a escrever? O que lhe motivou a começar a escrever? Bem, Selma, eu não sou escritora, eu não faço escrita criativa, eu sou ensaísta. Okay. Eu sou ensaísta. E o que me motivou é que o professor tem que investigar. Um professor universitário, eu acho que qualquer professor, mas um professor universitário que não investiga não tem carreira. Percebe? É como se fosse o professor, enfim, do liceu. O professor universitário, aliás, na avaliação, muita gente pensa que não somos avaliados de 3 em 3 anos. Somos avaliados. Na avaliação, grande parte portanto, da cotação é para a investigação. E como é que se sabe que o professor está a investigar? O professor tem que publicar. Esta é a razão pela qual nós temos que investigar e publicar. Né? Temos mesmo, sob pena de não podermos continuar. É verdade que talvez eu esteja a ser exagerada. Eu conheço colegas que não investigam e não publicam, não é? Mas também não sobem de escalão. Porque é precisamente por causa da nossa atividade investigativa e não docente, não de lecionação, que nós subimos de escalão. Portanto, esta é a razão pela qual nós temos que publicar,
em que investigar, e cada um na sua área, como é óbvio, na minha área, estudos literários, no caso, estudos pós-coloniais, literaturas africanas. Então, esta é a razão pela qual eu para além de gostar, tenho que. Pois. Professora, antes de nós partirmos para um curto intervalo, gostaria de colocá-la uma pergunta. Você sempre foi uma pessoa bem-sucedida? Eu sou bem-sucedida? Como uma mulher africana, como uma mulher imigrante em Portugal. Sou bem-sucedida. Eu gosto de pensar que sou, não é? Eu gosto de pensar. Não, eu tive, sabe que enfim, talvez a Selma não saiba, mas tive que trabalhar muito mesmo, muito cedo, e a minha grande, enfim, vantagem é ter uma família muito unida, e falo particularmente dos irmãos, porque o nosso pai foi assassinado, portanto, em 1978, no governo de Pinto da Costa, no governo do Partido Único, e nós sempre fomos muito unidos, muito unidos. E isso fez muito mal, enfim, posso dizer que tenho 2 irmãos que nunca se recuperaram desse trauma, nunca. Um que já morreu e o outro que ainda vive, isso nunca foi. Os outros conseguimos, sempre fomos muito unidos e conseguimos recuperar, enfim, apoiarmos-nos. Eu trabalhei muito. Se a Selma me considera bem-sucedida, eu fico feliz. Mas eu trabalhei muito e gosto de pensar. E tive a sorte de estar a fazer o que eu gosto. Isto é muito bom. Além deste acontecimento fatídico que ocorreu na sua família, da morte do seu pai, do vosso pai, teve algum momento difícil na sua infância, muito cedo, que teve que enfrentar como mulher, como africana? Não, na minha infância, eu tive uma infância muito feliz. Tive uma infância muito feliz, muito despreocupada, muito feliz. Uma adolescência também, uma entrada na idade adulta, uma adolescência e uma entrada na idade adulta com esse problema, mas não posso dizer que tenha tido momentos difíceis. Toda mulher tem, não é? Sobretudo nas suas relações amorosas. Pois é o que não falta. Toda mulher tem momentos difíceis, mas não inultrapassáveis, né? Não, momentos difíceis tive, mas traumáticos não. Os únicos assim, momentos traumáticos, enfim, que eu tive foi a morte do meu pai. Foi realmente foi difícil. E a morte do meu irmão mais velho, mas sobretudo a morte da minha mãe em 2021. Foi a morte da minha mãe agora. Foi. De resto, não posso dizer que tenha tido. Não. Eu fui uma pessoa feliz e sou uma pessoa. E, não obstante, a morte da minha mãe ainda me está a custar, mas eu tenho uma amiga que diz que eu devia fazer terapia, mas acho que sou uma pessoa feliz. Porque eu costumo dizer assim, eu não tenho o que quero, mas também não tenho o que não quero. Falando nisso, eu gostaria de colocar uma outra pergunta.
Durante essa fase toda, quais são as 3 habilidades que a professora aprendeu na sua vida? 3 habilidades. 3 habilidades que aprendi na minha vida. Sim. Como pessoa. Como pessoa. É não discutir com quem eu acho que não vou mesmo conseguir dialogar. Esta é a primeira. Eu era muito frenética. Respondia, eu hoje não. Não impor a minha presença. Não fico quieta no meu canto. Não aparecer, isto é, não aparecer quando, devias ir-se. Não, fico quieta no meu canto. Esta é outra habilidade. E depois, eu sempre gostei de estar sozinha. Eu não sei como é que as pessoas podem aliar o estar sozinho com a solidão. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu tenho muita gente na minha vida. Muita gente na minha vida. É arranjar tempo para ficar sozinha. Eu gosto de ficar sozinha. Percebe como eu Sendo sua melhor companhia. Esta foi uma habilidade. Ser a minha melhor companhia. Gosto muito de estar com as pessoas, com os amigos, etc. Mas ser a minha... Assim, de repente, eu penso que são estas coisas. Ficar calada em determinados coisas. Não impor a minha presença e arranjar tempo para ficar sozinha. Às vezes, quando os meus filhos saem de casa todos, fico tão feliz. Professora, não sei se respondi a sua pergunta. Respondeu corretamente. Vamos para a segunda parte do programa. E vamos fazer uma curta pausa e voltaremos em breve. Até já. Olá, estamos de volta ao nosso podcast A Dupla Face. Olá, professora, novamente estamos aqui. Gostaria de colocar a outra face do nosso programa. Vamos falar sobre imigração. Em relação à imigração, o que te motivou a emigrar? Ou então, além de falar de uma forma pessoal, pode nos dizer o que motiva como uma professora investigadora nos estudos africanos também, pode nos dizer o que motiva as pessoas a emigrarem atualmente? Obrigada, Salma, e não Selma como lhe chamei, a esta outra face. Eu, como disse, o que me motivou, não houve qualquer intenção de emigrar, não é? Como disse, foram circunstâncias que me fizeram estar aqui e gosto de estar aqui. Agora, eu penso que há vários motivos para as pessoas quererem sair da sua terra. Vários motivos. Atualmente, falando do caso africano, e isso eu vou fazer parênteses para dizer que os portugueses referem-se, os europeus referem-se à imigração africana como crise de imigração. As pessoas devem saber que a Europa não é o principal destino de emigração dos jovens africanos, são particularmente jovens.
os jovens africanos, a emigração dos jovens africanos, cerca de 85% é dentro de África. Dentro de África, cerca de 85%. Há dados que falam em 82, a OIT creio que fala de 82 e há outros que falam de 84. Será que aqueles dados são referentes a países da CPLP? Não. Do Palopes de toda a ou África. de toda a África? De toda a África, mesmo porque grande parte dos imigrantes que vêm para a Europa, sobretudo através do Mediterrâneo, não são dos países da CPLP, não é? Pode haver um ou outro guineense, mas não são dos países da CPLP. Portanto, os europeus que fiquem bem informados de que a Europa não é o principal destino de imigração. Sem contar que muitos vão para o Oriente. Portanto, para os países árabes, Iémen, sobretudo, e daí para outros países. Portanto, fecho parênteses para dizer que a razão por que as pessoas emigram, há várias razões, mas suponho que a razão mais recorrente, por aquilo que eu tenho lido, eu não sou nenhuma expert em políticas de imigração, as pessoas estão à procura de trabalho. É por isso que os países africanos, portanto, porquê que são, sobretudo jovens, e porque eles querem trabalhar. E nos seus países não encontram trabalho, não é? Portanto, porquê que as pessoas imigram? As pessoas imigram porque querem uma vida melhor para si e para os seus filhos e querem trabalhar. Não há ninguém que sai da sua terra tendo todas as condições, não há ninguém que, tendo todas as condições na sua terra, prefere ir para a terra do outro. Eu estou a falar, portanto, de grande parte. Claro que há questões políticas, obviamente, não é? Há pessoas que não podem viver na sua terra por razões políticas, não é? Há questões políticas, há questões de saúde, há uma série de questões, mas, grosso modo, porquê é que as pessoas emigram? Porquê é que as pessoas saem da sua terra? Porque querem uma vida melhor. E isto é legítimo. Ninguém pode impedir, não devia ser possível impedir ninguém de ir à procura de uma vida melhor. Mas como estamos aqui num podcast com pessoas de São Tomé e Príncipe, pois. Porquê é que as pessoas saem de São Tomé e Príncipe? Porque não há esperança. Os jovens saem. Já ouvi falar em fuga e eu não discordo. As jovens estão a fugir de São Tomé e Príncipe. Apesar de me doer dizer isso, parece que sim. Porquê é que os jovens saem? Não é por não terem emprego. Por exemplo, as pessoas enfermeiros, professores, saíram tantos professores. Pessoas que saem. Porquê que essas pessoas, tendo emprego, saem? Já não falo daquelas outras jovens que não têm emprego. Porquê que as pessoas tendo emprego saem? Possivelmente porque não têm esperanças de uma vida melhor mantendo aquele emprego. Não é? E eu acho que os governantes devem refletir sobre isso. Como é que uma pessoa com emprego, como é que um professor com emprego, como é que um enfermeiro com emprego abandona o emprego e vem à procura não se sabe de quê. Então, isto é uma coisa que deve incomodar qualquer governante, qualquer político e qualquer cidadão. Eu acho que é preciso fazer uma reflexão em São Tomé e Príncipe, tomando, portanto, o caso de São Tomé e Príncipe, uma reflexão em São Tomé e Príncipe, porque não são só jovens desempregados que estão a sair. São pessoas com emprego que não são tão jovens assim. Têm saído. Exatamente. Do país. Que têm saído do país.
através de vários esquemas. O ano passado, o grande esquema foi as jornadas da juventude aqui em Portugal. Não é? As pessoas que venderam casa, venderam tudo para virem, porque sabiam que não queriam voltar. Eu acho que nós que devemos fazer uma grande reflexão. Mas em São Tomé e Príncipe, os problemas incómodos, e este é um problema incómodo, tornam-se sempre tabus, não é? Os políticos não querem discutir, os governantes muito menos, os cidadãos, quando discutem, sempre com um viés muito ideologizado. Isto não é uma questão de um partido, isto é uma questão, não é uma questão de quem está no poder, é uma questão do país, e é isso que tem que ser discutido. São Tomé e Príncipe é um país que tem formado, mal ou bem, tem formado técnicos, e os técnicos estão a sair. Porquê? E é isso que me deixa, na verdade, triste, não é? Mas eu não sei o que dizer. Mas, sinceramente, eu não sei o que dizer. Eu estou preocupada, mas não sei o que dizer. São Tomé e Príncipe sempre foi um país em que as pessoas emigraram, de pessoas imigrantes, sempre foi? Não, no tempo colonial, é uma situação... Não. São Tomé e Príncipe, diferentemente de Cabo Verde, que é um país de emigração, e isto desde o século XIX, nós vemos como a literatura cabo-verdiana, uma literatura que fala da emigração. São Tomé e Príncipe, não. O São Tomense, tirando casos esporádicos dos estivadores, as pessoas que iam para Angola, sobretudo para a função pública, os São Tomenses não eram um povo de emigração. Os São Tomenses começam a emigrar a partir dos anos 80. Isso é quer dizer, é preciso fazer a história, na verdade, dessa imigração. Porque as primeiras imigrações depois da independência foram por razões políticas. As pessoas saíram por razões políticas. Depois as pessoas começaram a sair por razões sociais. E depois da abertura multipartidária, começaram a sair por razões económicas. E é preciso, claro que, quer dizer, tanto mais que, diferentemente de outros países arquipelágicos, as pessoas que saíam eram sempre estigmatizadas. Eram consideradas menos santomenses, que não podiam falar. O próprio MLSTP, que depois foi uma ideologia que passou para toda a gente, mesmo aquelas pessoas que não eram do MLSTP, tu saíste, não tens nada que dizer. De tal forma que as pessoas chegavam a São Tomé, por exemplo, e a primeira pergunta que faziam era: quando é que te vais embora? Quando é que te vais embora? Portanto, e as pessoas os santomenses que viviam fora eram considerados menos santomenses, não tinham direitos a se pronunciar sobre algum assunto do país, porque não estão aqui a comer banana com peixe. Isso foi-me dito por uma amiga. Não estão aqui, portanto, e eu critico, mas estou aqui. Percebe? As pessoas que estão fora. Portanto, sempre houve uma estigmatização das pessoas. Porquê? Porque São Tomé e Príncipe não era um país de imigração. Tornou-se hoje um país de emigração. Tanto mais que 1/3 de são tomenses vive fora do país. E São Tomé e Príncipe tem que começar a ter políticas de emigração. E essas políticas, eu lembro-me perfeitamente que aí há anos, quando um grupo de são tomenses propôs ao executivo que houvesse um instituto de imigração, os assessores, muita gente disse: mas isto não é preciso. Mas nós dissemos: não é preciso quando 1/3 da população vive fora. Porque as pessoas que viviam fora não eram consideradas.
Em Cabo Verde, eu não quero mas Comparar creio que os países. sim, 1/3 do orçamento se faz com remessas de imigrantes. Em São Tomé e Príncipe não há política de remessas de imigrantes. Só para ter uma ideia, vou dar o meu caso, abri uma conta em São Tomé e Príncipe, no BIST, e a conta está lá, tem o mínimo para não fechar, porque só me tiravam dinheiro. Só me tiravam dinheiro para a manutenção da conta. Qual é o São Tomense que vive fora que vai pôr lá o dinheiro? Portanto, tem que haver políticas de imigração para incentivar o São Tomense a guardar o seu dinheiro em São Tomé e Príncipe. E também investir em São Tomé. Para investir em São Tomé e Príncipe. É um inferno quando a gente envia alguma coisa. É um inferno. As alfândegas, para além da corrupção que existe, os papéis desaparecem sempre, a gente tem que pagar para os papéis aparecerem. O balúrdio que a pessoa tem que pagar para poder desalfandegar aquilo que o imigrante envia, assim não dá. Não existe uma política de imigração. Não existe uma política que chame o dinheiro daqueles que estão fora. O dinheiro até pode entrar, mas por vias para a mãe, para a avó, para os filhos que ficaram. Mas por vias sempre, a pessoa está no aeroporto, vão dar um envelope para levar. Assim é a mesma coisa que nada. Quer dizer, é bom para as pessoas que recebem o dinheiro, como é óbvio, mas para o Estado, para esse dinheiro reverter para o Estado em termos de mais-valia, não. Como eu, que fiquei toda feliz, né? Poder abrir uma conta, poder fazer uma casa. É um inferno a burocracia, é uma corrupção, é uma dificuldade. Existe uma cultura de dificultar a vida do imigrante. Existe essa cultura em São Tomé e Príncipe, ainda hoje. Claro que já não há o discurso de que estás fora, não tens o direito de falar, já não há esse discurso, porque 1/3 da população está fora, não é? Já não há esse discurso, mas existe uma cultura de dificultar a vida do imigrante. E esta dificuldade que os imigrantes têm sofrido também não acontece aqui em Portugal? Não. Que nesse exato momento, Claro. nós sabemos que existem até partidos políticos que têm se oposto Claro. à imigração em Portugal. Claro. E em toda a Europa. Aliás, referem-se a este processo como crise dos imigrantes. Crise dos imigrantes. Logo os europeus, que emigraram imenso e ocuparam terras nas Américas. Claro que existe aqui. Claro, como é óbvio. A professora acha que sim, os imigrantes são bem integrados nesse exato momento em Portugal? Que Portugal é um país que recebe bem os imigrantes? Eu acho que há situações muito diversas. Há situações muito diversas. Tem sido muito difícil as últimas levas de imigrantes, particularmente de São Tomé e Príncipe, desculpe voltar a São Tomé e Príncipe, de imigrantes são-tomenses, alguns dos quais até estão a dormir nos bancos dos jardins. E no Oriente também. Exatamente. No Gar do Oriente. E na Gar do Oriente, e etc. Porque vêm sem um apoio familiar. Os familiares também têm a vida muito dificultada
Porque a Europa é uma ilusão, não é? É uma ilusão. Mas o que é que se vai dizer a um jovem que está desempregado ou que tem um trabalho precário em São Tomé e Príncipe? Olha, é melhor não ires, a Europa é uma ilusão. O que é que vai dizer? Olha, ela está lá bem e não quer que eu também vá. Okay. Não é? É isso que ele vai dizer. Quando ele chega cá é que ele vê a dura realidade. Não vive melhor, pelo contrário, não é? Acho que há várias situações. A pergunta, os imigrantes estão integrados? Eu não gosto muito de me referir à integração. Eu prefiro a palavra inclusão. Mas eu percebo o que é que quer dizer. Há os que estão, e bem, e há aqueles, sobretudo os da última leva, que é muito difícil, e isso faz com que partidos de extrema-direita, como o Chega, não é? Mas não apenas, não é? Mas sobretudo o Chega, são partidos que têm um discurso contra a imigração, não baseados em factos. Porque os imigrantes vêm aqui roubar, não sei quantos. Olha, imagine... Não se roubar, levar o dinheiro da segurança social. O dinheiro da sua... Quer dizer, já podem descontar, só têm obrigações, mas não podem ter direitos. Exatamente. Não é verdade. Está mais do que provado como os imigrantes aqui em Portugal contribuem para a segurança social. Imagine a agricultura portuguesa, cuja mão de obra são cerca de 40% de estrangeiros, imigrantes. Imagine a restauração sem imigrantes. Imagine todo o trabalho de limpeza das cidades e dos escritórios sem imigrantes. Portanto, essa gente, do Chega e ilimitado, não realmente o discurso, sobretudo o discurso da xenofobia. Sim, xenofobia. Né? Da xenofobia. Xenofobia e racismo. Porque se fossem imigrantes brancos, não é? Os imigrantes brancos, portanto, por exemplo, só para ter uma ideia, pela primeira vez, em 2022, pela primeira vez, o Ministério da Educação, e isso é institucional, o Ministério da Educação tem material manuais para jovens, para estudantes ucranianos. Pela primeira vez tem em língua estrangeira. Está a ver? Quantos imigrantes africanos estão aqui e desde quando estão aqui? Portanto, quando falo de integração, é por isso que eu prefiro falar de inclusão. Quando falo de integração, há casos muito diferentes. Particularmente os imigrantes africanos são os mais discriminados, porque para além da xenofobia há o racismo. A outra questão, se Portugal é ou não um país que recebe bem os imigrantes. Eu não gosto de pôr a questão nesses termos, apesar de muitos portugueses gostarem de pôr a questão nesses termos. Eu gosto de viver em Portugal e eu conheço milhares de pessoas que gostam de viver em Portugal. E isso não me impede de ver que há aspectos que podem ser melhorados, como, por exemplo, a AIMA, não é? Que tem sido um pesadelo para os imigrantes que não... E aí não são apenas imigrantes subsaarianos, para todos os imigrantes. Inclusive, eu tenho colegas brasileiros, eu tenho um colega brasileiro que veio fazer um pós-doutoramento, que e o outro que ganhou um projeto, que durante um ano não pôde sair do país, nem ir à Espanha, porque tinha receio de voltar, porque os documentos portanto, não estavam prontos.
Portanto, isso significa que não apenas aqueles de profissões subalternas têm esse problema, também aqueles doutores, pós-doutores e não sei o quê têm o mesmo problema. Portanto, as instituições portuguesas em relação a assuntos de imigração têm alguma dificuldade em funcionar. Os próprios reconhecem. E, para fechar, ninguém está a dizer que Portugal deve apoiar a imigração ilegal. Por exemplo, aqueles que vieram para as jornadas e não regressaram são ilegais, não é? Não deviam tê-lo feito. Eu não estou, vamos lá, não estou a fazer um discurso moralista. O que eu quero dizer é que eu não conheço a situação de muitas das pessoas. Se calhar, se estivesse nessa situação, tentaria uma vida melhor. Não é? O que eu estou a dizer é que o Estado português não tem que... não tem, como é que eu ia dizer? É legítimo que o Estado português não aceite essas situações. É só isso. Professora Inocência Mata, no mês de julho se avizinha 12 de julho. Sim. Dia de Independência de São Tomé e Príncipe. Em relações políticas, desenvolvimento social, o que a professora tem a ver? Qual é o seu olhar em relação a esta data comemorativa que se avizinha? Para utilizar uma expressão inglesa, mixed feelings. Primeiro, é uma data comemorativa, disse bem. Eu acho que temos que comemorar a data da independência. Eu penso que todas as críticas que nós possamos fazer, e eu tenho muitas, essas críticas nunca põem em causa a independência. Põem em causa a gestão dessa independência. Até tenho um amigo que diz que nós não somos independentes, porque, do ponto de vista político, somos. Agora, do ponto de vista económico, realmente há muito que se lhe diga em relação a essa independência, não é verdade? Muito que se lhe diga. Que não se deve comemorar, olha para o estado do país. Eu entendo, eu compreendo essa posição. Porém, eu penso que houve muitos sacrifícios para nós relativizarmos hoje a independência. Muitos sacrifícios. Acho que o país não está bem, não está, claro, como é óbvio. E eu penso que a grande questão deste país, chamado São Tomé e Príncipe, não digo República Democrática, não sei porque é que não se muda o nome deste país, sinceramente. Os outros mudaram, Angola mudou, porquê democrática? Enfim, isso é uma coisa que vem de 1975, porque houve alguém que estudou na República Democrática da Alemanha e então ficou República Democrática. Não sei porque é que as pessoas não mudam. Mas eu acho, atualmente, o grande problema é a excessiva partidarização da sociedade. Não é aceitável que estamos numa democracia. Eu não sei se estamos numa democracia. Eu sei que estamos num regime multipartidário. Eu não sei se estamos numa democracia. Porque uma democracia não é só fazer eleições de 4 em 4 anos. Uma democracia é as instituições do país estarem preparadas, funcionarem independentemente de quem está no poder.
Que o governo funcione de acordo com quem está no poder, claro, como é óbvio. Mas que as instituições funcionem de acordo com quem está no poder é inaceitável. E é isso que acontece em São Tomé e Príncipe. Uma das coisas que acontece em São Tomé e Príncipe é, chega um governo e pessoas que não têm que ser de confiança política são demitidas. Porquê? Pois são. Porquê? São perseguidas. E perseguidas. Porquê? Não existe continuidade administrativa. E é isso que faz a robustez de um Estado. Não é a mudança de governo, é a robustez da administração. Países como a Itália tiveram anos sem governos. A Bélgica esteve há pouco tempo, 2 anos sem governo. E o país funcionou. Porquê? Porque há uma continuidade na administração. Eu acho que este é o primeiro problema daquele país. Quer dizer, primeiro, o nível institucional. Que o grande problema daquele país é a precariedade socioeconómica das pessoas. Não é? Mas quanto a isso, eu acho que isto tem a ver com políticas. Não é? Com políticas públicas. E porquê? Precisamente porque não existe uma continuidade. As políticas públicas funcionam de acordo com o governo que lá está. E eu não sei se há políticas públicas, muito sinceramente, em relação, por exemplo, as mães solo. Portanto, eu não gosto de dizer mães solteiras, como diz o Papa, não existem mães solteiras. Que todas as mães são solteiras. Porque elas parem sozinhas. Para as mães solo, família monoparentais, os velhos abandonados. Políticas de saúde também. Políticas de saúde. Crianças, políticas de educação. Existem. Segurança social. Segurança social. Proteção tudo isso. social, aliás. Não, segurança social. Para os velhos, para as crianças das famílias mais desfavorecidas. Portanto, para os salários, as famílias monoparentais, as mães que têm que sair de manhã, irem trabalhar e deixar os filhos com quem? Porque essa história de quintanglantes já não existe. Eu saio e os meus filhos ficam com a tia, com a prima e com os vizinhos. Já não existe. Se a mãe sai de casa, os filhos ficam sozinhos. Portanto, questões de creche, jardins de infância, é preciso tudo isso. Mas tudo isso, na minha perspectiva, tem que funcionar de acordo com que eu chamo um desígnio coletivo que eu acho que não existe. E esse desígnio funciona de acordo com os governos. Que, na minha perspectiva, muito sinceramente, são um dos grandes problemas, eu acho que é a insensibilidade em relação ao sofrimento do outro. Porque eu não aceito que os membros do governo viajem tanto e para viajar gasta-se dinheiro, não apenas na passagem, mas no per diem, nos hotéis e etc, etc, etc. Quando não há leite para as crianças desfavorecidas. E as pessoas dizem, isso é demagogia. Não é demagogia. Há países em que esta questão é uma questão que é contabilizada. Eu já não estou a falar do Burkina Faso, como é que ele se chamava? Que foi morto. Se calhar foi morto por isso, não é? É o que todo mundo diz. Que fazia as suas viagens e ficava na embaixada do país para não ter que ficar num hotel onde gastaria muito dinheiro
Portanto, isso é possível fazer, é possível racionalizar o dinheiro. Eu penso e digo que os governantes gastam demasiado dinheiro que podia ser canalizado para coisas tão simples como dar um bem-estar cotidiano aos velhos. Os velhos nos nossos países, essa ideia, na África, os velhos, nas cidades, e São Tomé e Príncipe é uma urbe, em África já não existe. Os velhos, sobretudo aqueles que não têm apoio dos familiares, são desprezados. São completamente desprezados. E não é aqueles que não têm filhos, aqueles que não têm apoio dos familiares. Eu tenho um amigo, engraçado, o Aito, eu não consigo imaginar o Aito morto. Que o Aito, cuidava da mãe do amigo, porque essa senhora tinha tido não sei quantos filhos, estavam todos fora. Portanto, essa história de que porque tem filhos, não. Porque em São Tomé e Príncipe há pais que têm os filhos todos fora e estão abandonados. Portanto, eu penso que São Tomé e Príncipe tem coisas tão simples quanto dar uma vida mais digna àqueles que estão no final da vida. Isso para mim, isso dói-me, sabe? Isso dói-me imenso ver os velhos em São Tomé e Príncipe. Não era assim há 40 anos. Além das questões dos idosos, nós temos agora problemas com as crianças que estão a ser violadas, violência doméstica, feminicídio contra as mulheres. É uma coisa, sinceramente... e o problema da justiça, que provavelmente não está a funcionar adequadamente. Não funciona. Não funciona. O que faz com que muitas vezes as pessoas tenham que fazer justiça. Vamos lá. Isto não justifica, mas explica. Porque é que muitas vezes as pessoas fazem justiça por mãos próprias? Não é? Não justifica. Eu não sou a favor, mas explica. E assim, as ciências sociais não têm o que fazem é explicar. A justiça não funciona, existe uma permissividade, sobretudo em relação se quem comete o crime é alguém importante. Os tribunais não conseguem fazer nada. Ouça, eu ousaria dizer que muita coisa não funciona em São Tomé e Príncipe, particularmente as instituições. Não funciona em São Tomé e Príncipe. Professora Inocência Mata, nós chegamos ao fim do nosso programa. Tenho mais 2 perguntas para lhe fazer. Imagina que você chegou no fim da sua jornada de vida e que hoje fosse o seu último dia. O que você diria à humanidade? 3 conselhos que você deixaria à humanidade. Bem, espero que esse fim chegue daqui a pelo menos 20 anos, 25, 30. Primeiro. Não, eu percebo. Estou a gostar. Primeiro conselho que eu daria, cuidar dos afetos. Segundo, não ser indiferente à dor dos outros. O que mais me incomoda é a indiferença das pessoas perante a dor dos outros. O terceiro, nunca pensar que é superior aos outros. Nunca. Ninguém é superior a ninguém. Ninguém é superior a ninguém. Isso irrita-me tanto quando eu vejo pessoas que se acham superiores. Pode haver um quarto? Sim, pode. Tentar sempre ser feliz. A felicidade é o que nos traz. Aliás, isso devia ser primeiro, devia estar no meu conselho. Exatamente. Professora,
A última pergunta minha. O nosso programa se baseia sobre histórias de mulheres que fazem tudo. Mulheres batalhadoras, mulheres empoderadas, mulheres que têm duas faces. Uma pessoal e outra profissional. Sim. Falando sobre isso, sobre mulheres de sucesso e tudo mais, qual é a sua definição de grandeza? Para si, o que é ser uma pessoa grande? O que é ser uma pessoa bem-sucedida? Olha, uma pessoa bem-sucedida, primeiro, fala-se muito de mulheres empoderadas. Eu acho que uma mulher, uma mãe solo, que cria sozinha 4, 5 filhos, é uma mulher empoderada. É uma mulher empoderada. Porque mulheres empoderadas não são aquelas que têm poder político e económico. Muitas vezes elas não são empoderadas coisa nenhuma. Percebe? Chega uma casa e a gente sabe que muitas vezes acontece. Não são mulheres empoderadas. Eu acho que em São Tomé e Príncipe há uma perversão dessa história de empoderamento de mulheres. Considera-se mulheres empoderadas, aquelas que têm sucesso na vida política, aquelas que têm sucesso na vida portanto, empresarial, aquelas que têm sucesso social. Para mim isto não é nada, muito sinceramente. Claro, não é nada não. É importante. Não. Eu retiro. É importante. Mas aquela mulher que se levanta às 5 da manhã para ir à procura de meio de vida para os seus filhos, ela está sozinha, ela é uma mulher empoderada. Eu fecho parênteses. Qual foi a pergunta? Eu acho que a professora já respondeu. Assim? Assim? A definição da mulher, a definição de grandeza. A definição É de isto. grandeza. A definição de grandeza, para mim, é a pessoa ser respeitada por aquilo que é. Ser ética, ser honesta e poder pôr a cabeça na almofada à noite e adormecer com a consciência tranquila. Para mim, isso é grandeza. Ser respeitado por aquilo que se é, não por aquilo que se tem. E em São Tomé e Príncipe, não só em São Tomé e Príncipe, a ética, mas sobretudo em países de grandes desigualdades sociais, São Tomé e Príncipe, Angola, Moçambique, enfim. Cabo Verde é um caso à parte, na verdade. A ética do ser foi substituída pela ética do ter. Em São Tomé e Príncipe é respeitado quem tem, não é quem é. Para mim, a grandeza é ser respeitado por aquilo que se é. E não por aquilo que se tem. Não por aquilo que se tem, não é? Até porque nós sabemos que muitas vezes esse ter não se sabe como é que surgiu, não é? Por aquilo que se tem é a pessoa ser ética, ninguém poder dizer esta pessoa prejudicou-me deliberadamente, ser honesta. E uma vez eu disse ter a consciência tranquila e um amigo disse, pois é, mas os sacanas e as pessoas sem caráter têm Também a consciência tenho. tranquila. E então eu já não digo muito isso, ter a consciência tranquila. É ser respeitado por aquilo que se é, uma pessoa ser ética, ser honesta e ter empatia em relação aos outros. Para mim isto é grandeza. Professora Inocência Mata, muito obrigada pela sua participação. Obrigada por ter aceito o nosso convite Eu é que agradeço. de participar no nosso podcast. Pessoalmente, por ser o primeiro programa que vai Para ser. mim é uma honra ter sido convidada
para inaugurar esse vosso projeto. O nosso projeto, sim. Muito obrigada, agradeço E muito também a digo Salma, já a que Fatinha. aprendi imenso com a sua história de vida, com o seu percurso e com todo o conselho deixado aqui no nosso programa. Chegamos ao fim do nosso programa. Eu sou Salma Guadalupe e fiquem bem.